Olá! Tudo bem com vocês? Saúde e paz! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Guerra Fria, falando da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou CCCP, o acrônimo do nome União Soviética, só que em russo. Esse é um detalhe importantíssimo para o início dos nossos estudos. Existente desde 1922, enquanto União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vai se extinguir apenas em 1991 para se transformar na Comunidade dos Estados Independentes. Teve a composição de líderes importantíssimos como Lenin, Trotsky, Joseph Stalin, que até a década de 50 dominou como homem de aço e tantos males causou a toda esta república, além de grandes pontos que ficaram marcados na história da humanidade como genocídio. Não podemos esquecer de Brezhnev, de Nikita Khrushchev, de Mikhail Gorbachev e da transformação da União Soviética no maior de todos os norteadores socialistas e também um grande criador de satélites. Países que tinham as mesmas características e que acabaram se alinhando, como boa parte da Europa Oriental ou a Europa de Leste, digamos aqui então, a parte da Alemanha Oriental, a antiga Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, a ex-Iugoslávia, Hungria, Polônia, Mongólia, não podemos esquecer também da parte do Vietnã, Moçambique, Angola e, ao mesmo tempo, a própria República de Cuba, que em 1959, com a grande Revolução de Sierra Mestra, lideradas por Che Guevara e também por Fidel Castro, transformou o mundo com uma grande possibilidade de ter o seu Armagedon. Vamos falar sobre a União Soviética, esse país que foi caracterizado historicamente, geograficamente e geopoliticamente como a terra do segundo mundo, onde poderia ser efetivado o grande milagre de uma revolução socialista. A revolução esta idealizada já no século XIX por Marx e Engels e, ao mesmo tempo, trabalhada com muita profundidade por Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, que dizia que deveríamos dar 2 passos à frente e retornar 1 passo atrás. O que foi a União Soviética? Podemos dizer que as repúblicas da União Soviética de 1956 a 1989, compuseram o maior mapa político do planeta, com a República da Armênia, cuja capital é Erevan, o Azerbaijão, cuja capital é Baku, a Bielorrússia, cuja capital é Minsk, a Estônia, cuja capital é Tallinn, a Geórgia, cuja capital é Tbilisi, o Cazaquistão, cuja capital é Alma-Ata, o Quirguistão, cuja capital é Frunze, a Letônia, cuja capital é Riga, a Lituânia, cuja capital é Vilnius, a Moldávia, cuja capital é Kishinev, a própria Rússia, cuja capital é Moscou, o Tajiquistão, cuja capital é Dushanbe, o Turcomenistão, cuja capital é Ashgabat, já a Ucrânia, cuja capital é Kiev, e o Uzbequistão, cuja capital é Tashkent. É uma reflexão extremamente séria quando a gente cita essas 15 repúblicas que transformaram a Odisse internacional naquela época da Guerra Fria. O medo do mundo, é óbvio, estava altamente relacionado ao Armagedon nuclear. Mas, a partir daí, com estas repúblicas, mais os países satélites da Europa Oriental, de parte da África, de parte da Ásia, e ao mesmo tempo, de parte da própria América, nós tínhamos
grandes mudanças, grandes transformações. O jogo geopolítico internacional estava caracterizado principalmente pela questão de acúmulo de capital. E isso independe se era um país socialista ou um país capitalista. Governantes, líderes queriam lucrar. E o capitalismo era a base de tudo. Ora, os próprios socialistas se beneficiaram disso e muito. Cuba, apesar de embargada economicamente pelos Estados Unidos desde a crise da Baía dos Porcos em 1962, quando quase aconteceu uma terceira guerra mundial em decorrência do fato dos mísseis soviéticos terem sido instalados em Cuba, virados para Miami, gera uma linha de pensamento. Mas como viviam então os nossos amigos socialistas? O proletário, o trabalhador, sim, estudava, tinha alto padrão de qualidade de vida na questão educacional, tinha alto padrão de qualidade na questão da saúde, tinha emprego garantido, sem dúvida nenhuma, mas tinha uma razão salarial irrisória. A sua carga alimentar era mínima. Eles precisavam efetivamente estar vinculados a um cadastro de caderneta onde eles poderiam pegar X sabonetes, X papel higiênico, X feijão, arroz, farinha para a sua subsistência. Ter um carro na União Soviética era praticamente impossível. Ter um relógio era praticamente impossível. Entretanto, existiam outras coisas que eram positivas, como a qualidade de vida. O sistema era altamente absolutista. Até usando uma terminologia um pouco mais déclassée e ultrapassada. Mas nós podemos caracterizar também um outro detalhe, que o próprio povo russo vivia com muita conformidade nessa situação e começou a se adaptar com as dificuldades. Uma coisa é certa também, a qualidade devida por eles desenvolvida ia em contraponto à falta de liberdade social. Tudo era motivo de punição e você poderia ser enviado para a Sibéria como um inimigo do Estado e, inclusive, trabalhar até a sua morte nos chamados gulags, em campos de concentração. São pontos que devem ser aqui alavancados. O sistema interno da Rússia, por exemplo, estava vinculado aos kolkhozes e aos sovkhozes, que eram as cooperativas agrícolas que estavam ligadas diretamente à produção alimentar de toda essa população. O sistema foi falindo ao longo do tempo, pois a população também buscava o individual, buscava o desenvolvimento econômico maior que o socialismo não fornecia. Na década de 80 nós podemos perceber um detalhe sério, que o presidente, que o líder soviético, Mikhail Gorbachev, criou dois próprios sistemas, que foi a Perestroika e a Glasnost, que tinham como objetivo organizar a abertura política e econômica da União Soviética para o mundo. Óbvio que os nuances finais da Guerra Fria foram caracterizados por situações bem trágicas e dantescas, como a própria crise em 1986 em Pripyat, com a explosão da usina Lenin, também conhecida como Chernobyl, que muitos já devem ter ouvido falar, estudado. É bom, inclusive, dar uma observada em um conjunto de 5 episódios que estão disponíveis na HBO, Chernobyl ou Chernobyl. Valeria muito a pena para vocês compreenderem historicamente o que aconteceu neste período. A desagregação e a desestruturação da União Soviética vai cair como um castelo de cartas em novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim. Muro esse construído em 1962 para dividir a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. Situações como essas acabam fazendo a gente pensar no que foi realmente a União Soviética. Foi um país com uma utopia, um sonho de que todos os trabalhadores do mundo deveriam se unir para ter uma melhor qualidade de vida. Entretanto, em decorrência da maldade humana, da má administração
internacional e também do próprio território, o povo foi lesado, o povo foi vítima de corrupção e o socialismo cai por terra em 1991. O socialismo soviético, diga-se de passagem. O que nós vamos ver na nova ordem mundial, pós-União Soviética, depois da própria criação da Comunidade dos Estados Independentes, é inadmissível, é assustador. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Tenham uma boa semana de estudos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Vamos lá.